transmitindo internet da floresta com uma antena parabólica gigante do tamanho de uma pizza instalada no topo da casa. Até um satélite orbitando a 550 quilômetros fora da atmosfera da Terra. Bem, sejamos honestos, é tecnologicamente impressionante. O que é ainda mais louco é que os satélites Starlink se movem incrivelmente rápido, cerca de 27 mil quilômetros por hora, e os dados são enviados de um para o outro a centenas de megabits por segundo. Tudo isso enquanto a antena e o satélite estão continuamente ajustando ou direcionando o feixe de dados apontado diretamente de um para o outro. Além disso, a antena troca entre diferentes satélites a cada 4 minutos, mais ou menos, porque eles saem rapidamente do campo de visão da antena. Se você não faz ideia de como isso é possível, fique por aqui, porque vamos mergulhar nas várias tecnologias-chave que permitem que a internet via satélite funcione de forma quase mágica. Primeiro vamos explorar o interior da antena parabólica e ver como ela gera um feixe de dados capaz de alcançar o espaço. Em segundo lugar, veremos como essa antena direciona continuamente o feixe para que ele aponte diretamente para um satélite que se move pelo céu. E, em terceiro lugar, vamos mergulhar no que exatamente a antena e o satélite estão enviando dentro do feixe, o que permite que você assista a 5 filmes ou séries em HD simultaneamente. Este vídeo é bastante longo, pois está cheio de detalhes aprofundados. Recomendamos assistir primeiro em velocidade de 1,25 vezes e depois uma segunda vez em 1,5 vezes para entender completamente a tecnologia. Então fique por aqui e vamos direto ao assunto. Primeiro vamos começar esclarecendo a diferença entre uma antena parabólica de televisão como esta e a antena terrestre da Starlink, que Elon Musk apelidou de Dish Mac Flat Face, ou simplesmente Dish-Eye. As antenas parabólicas de TV usam um refletor parabólico para focar as ondas eletromagnéticas, que são os sinais de TV enviados por satélites de transmissão que orbitam a Terra a uma altitude de 35 mil quilômetros. As antenas parabólicas de TV só recebem sinais de TV do espaço, elas não conseguem enviar dados. Já a Dish, por outro lado, troca dados de internet com o satélite Starlink que orbita a 550 quilômetros de distância. Embora o satélite Starlink esteja 60 vezes mais próximo do que os satélites de TV, ainda é uma distância incrível para enviar um sinal sem fio. E por isso, os feixes entre a Dish e o satélite Starlink precisam ser concentrados em feixes estreitos e potentes, que são continuamente ajustados ou direcionados para apontar um para o outro. Compare isso com os sinais de transmissão de TV, que vêm de um satélite do tamanho de uma van e cujos sinais se propagam em um leque amplo que cobre áreas maiores do que a América do Norte. Já os satélites Starlink, do tamanho de uma mesa, precisam estar em uma órbita baixa da Terra para oferecer latências de 20 milissegundos, o que é fundamental para jogar na internet ou navegar na web sem interrupções. E como resultado, a cobertura deles é muito menor. Assim, são necessários 10 mil ou mais satélites Starlink, todos orbitando em velocidades incrivelmente altas em uma órbita baixa da Terra para fornecer internet via satélite para todo o planeta. Vamos agora abrir o Dish Mac Flat Face. Na parte de trás, temos um par de motores e um cabo Ethernet que conecta ao roteador. Observe que esses motores não movem o Dish continuamente para apontar diretamente para o satélite Starlink. São usados só na configuração inicial para posicionar a antena na direção correta. Ao abrir o Dish, encontramos uma placa traseira estrutural de alumínio e do outro lado encontramos uma enorme placa de circuito impresso, ou PCB. Um lado possui 640 microchips pequenos e 20 microchips maiores, organizados em um padrão com trilhas muito intrincadas, se espalhando dos microchips maiores para os menores. Junto com chips adicionais, incluindo o processador principal e o módulo de GPS na borda da placa de circuito impresso. Do outro lado, há cerca de 1.400 círculos de cobre com uma grade de quadrados entre os círculos.
Na próxima camada, há um padrão de colmeia de borracha com pequenos círculos de cobre entalhados, e atrás disso encontramos outro padrão de colmeia e então o lado frontal da dish. Então, o que estamos vendo? Bem, essencialmente, temos 1.280 antenas dispostas em um padrão hexagonal de colmeia, com cada conjunto de círculos de cobre sendo uma única antena controlada pelos microchips na placa de circuito impresso. Esse enorme conjunto trabalha em conjunto no que é chamado de arranjo faseado para enviar e receber ondas eletromagnéticas que são direcionadas para e de um satélite Starlink orbitando a 550 quilômetros acima. Vamos dar um zoom e ver como uma única antena funciona. Aqui temos uma antena patch, acoplada por abertura, composta por 6 camadas, a maioria delas dentro da placa de circuito impresso. Ela parece bem diferente da antena de um rádio antigo e, para ser sincero, é incrivelmente complicada. Então vamos simplificar. Vamos remover algumas das camadas por enquanto e passar pelos princípios básicos de como geramos uma onda eletromagnética que se propaga a partir desta antena. Para começar, abaixo há uma linha de transmissão microstrip alimentando a antena, vinda de um dos pequenos microchips. Essa linha de transmissão é apenas uma trilha de cobre na placa de circuito impresso ou um fio que termina abruptamente sob o conjunto da antena. Enviamos uma tensão de alta frequência de 12 GHz ou sinal para o fio de alimentação, que é uma tensão que sobe e desce de forma senoidal, indo de positivo para negativo e voltando para positivo a cada 83 picosegundos, 12 bilhões de vezes por segundo ou 12 GHz. Note que a eletricidade de alta frequência age de modo distinto da corrente contínua ou da eletricidade doméstica de 50 ou 60 Hz. Por exemplo, acima do fio de alimentação de cobre, temos um círculo de cobre com entalhes cortados nele, chamado de patch de antena. Com corrente contínua ou corrente alternada de baixa frequência, não aconteceria muita coisa porque o patch está isolado. Mas com um sinal de alta frequência, a energia enviada para o fio de alimentação é acoplada ou transferida para o patch. Como exatamente isso acontece? Bem, como mencionado anteriormente, um sinal de 12 GHz é aplicado ao fio de alimentação de cobre. Quando a tensão está na parte inferior de sua forma senoidal, ou seja, no vale, temos uma concentração de elétrons empurrados para a extremidade do fio de alimentação, criando assim uma zona de carga negativa, que corresponde à tensão negativa máxima. Essa concentração de elétrons na ponta do fio repele todos os elétrons, incluindo os elétrons na parte superior do patch. E como resultado, esses elétrons são empurrados para o outro lado do patch circular. Assim, um lado do patch fica carregado positivamente, enquanto o outro fica carregado negativamente, criando assim campos elétricos entre o patch e o fio de alimentação desse jeito. No entanto, quando invertimos a voltagem no fio de alimentação de cobre 42 picosegundos depois, temos uma concentração de cargas positivas, ou uma falta de elétrons na extremidade do fio, e assim os elétrons no patch fluem para o outro lado. A voltagem no patch é invertida e a direção dos campos elétricos também é invertida. Como a voltagem do fio de alimentação oscila para frente e para trás durante 42 picosegundos entre um pico e um vale, os campos elétricos no patch também vão oscilar à medida que os elétrons ou a corrente fluem de um lado para o outro. Se pausarmos a oscilação, podemos ver que alguns desses vetores ou setas de campo elétrico do patch são verticais e, como são iguais e opostos, eles se cancelam. No entanto, outros campos elétricos são horizontais no mesmo plano do patch e são chamados de campos de franja. Esses campos de franja estão na mesma direção e, portanto, se somam, resultando em um campo elétrico combinado apontando nessa direção. Ao mesmo tempo, os elétrons fluindo de um lado do disco para o outro, que constituem uma corrente elétrica, geram um campo magnético com intensidade e direção, ou vetor, perpendicular ao vetor do campo elétrico de franja. Como resultado, temos um campo elétrico apontando em uma direção e um campo magnético apontando perpendicularmente a ele.
Vamos avançar no tempo até o momento em que a tensão na linha de alimentação se torna positiva. E agora estamos no pico da senoide, 42 picosegundos depois. As concentrações de carga ou a tensão, assim como a corrente, estão todas invertidas. E assim, os campos elétrico e magnético apontam em direções opostas. Campos elétricos e magnéticos se propagam em todas as direções. E ao criar esses campos oscilantes, geramos uma onda eletromagnética que viaja na direção perpendicular tanto ao vetor do campo elétrico quanto ao vetor do campo magnético. Porque os dois conjuntos de vetores de campo não estão todos no mesmo plano, mas sim são curvados. A onda eletromagnética se propaga para fora, expandindo-se como uma casca ou um balão, meio como a luz de uma lâmpada no teto. Vamos simplificar os visuais para que possamos ver o pico e o vale, ou o topo e a base de cada onda. E observe que o vale é apenas um vetor apontado na direção oposta. Além disso, a intensidade desses vetores de campo está diretamente relacionada à voltagem e ao sinal que enviamos originalmente para o fio de alimentação de microtira de cobre na base da pilha. Se quisermos campos elétricos e magnéticos mais fortes, basta aumentar a voltagem na linha de alimentação como um dimmer em um interruptor de luz. Mais potência gera luz mais forte. Até agora, temos falado sobre essa antena PET, acoplada por abertura como transmissora. No entanto, ela também pode ser usada para receber um sinal. Neste microchip, chamado de módulo de front-end, alternamos a antena de transmissão para recepção e desligamos o sinal de 12 GHz. Quando uma onda eletromagnética do satélite é direcionada para a dish, os campos elétricos desse sinal recebido vão influenciar os elétrons no PET de cobre, gerando assim um fluxo oscilante de elétrons. Esse sinal de alta frequência recebido é então acoplado à linha de alimentação, onde é enviado para o chip do módulo de front-end, que amplifica o sinal. Assim, essas antenas podem ser usadas tanto para transmitir quanto para receber ondas eletromagnéticas, mas não ao mesmo tempo. Duas observações rápidas. Primeiro, como vimos anteriormente, essa antena tem muito mais camadas e é mais complicada do que discutimos. Por exemplo, aqui estão dois PETs circulares. A parte de baixo é usada para transmitir em 13 GHz, enquanto a de cima para receber em 11,7 GHz. Além disso, há dois slots em H e dois fios de alimentação para suportar a polarização circular, um plano refletor na parte de trás, e também existem vários recursos para isolar a operação de uma antena das antenas adjacentes. Incluímos esses e muitos outros detalhes nos comentários do criador, que você pode encontrar nas legendas em inglês canadense. A segunda observação é que existem ondas eletromagnéticas de todas as frequências, vindas de milhares de fontes diferentes, passando por todos os pontos da Terra. Seja a luz visível do Sol, ondas de rádio de torres de rádio ou de celular, ou sinais de TV de satélites ou torres. Portanto, para bloquear todas as outras frequências de ondas eletromagnéticas, esses PETs de antena são projetados com dimensões muito precisas para que recebam e transmitam apenas uma faixa muito estreita de frequências. E todas as outras frequências fora dessa faixa são essencialmente ignoradas pela antena. Vamos seguir em frente e ver como uma única antena pode ser combinada com outras para amplificar o feixe e alcançar o espaço sideral. Essa antena única tem apenas cerca de 1 centímetro de diâmetro e usá-la sozinha seria como acender e apagar uma lâmpada e tentar vê-la da Estação Espacial Internacional. O que precisamos é de uma maneira de tornar a luz algumas milhares de vezes mais brilhante e então focar todas as ondas eletromagnéticas em um único feixe poderoso. Entra em cena o enorme senhor McFlatface PCB, com 55 centímetros de largura e um total de 1.280 antenas idênticas em uma matriz hexagonal. A técnica de combinar toda a potência das antenas é chamada de formação de feixe. Então, como isso funciona? Bem, vamos primeiro ver o que acontece quando temos duas antenas simplificadas, espaçadas a uma curta distância. Como mencionado antes, uma antena gera uma onda eletromagnética que se propaga para fora em formato de balão.
Em cada ponto do espaço existe apenas um vetor de campo elétrico com uma intensidade e direção, e assim os vetores de campo elétrico oscilantes das duas antenas se combinam em todos os pontos do espaço. Em algumas áreas, os campos elétricos das antenas estão apontando na mesma direção com picos sobrepostos e assim se somam por meio de interferência construtiva. E em outros locais, eles estão opostos, com um pico sobre um vale, e assim se cancelam por meio de interferência destrutiva. Agora podemos ver que a zona onde eles se somam de forma construtiva é muito mais estreita ou mais focada do que uma única antena sozinha. Quando adicionamos ainda mais antenas, a zona de interferência construtiva fica ainda mais focada no que é chamado de frente do feixe. Assim, ao juntar 1.280 antenas, podemos formar um feixe com tanta intensidade e direcionalidade que ele pode alcançar o espaço sideral. Agora você pode estar pensando que a força de uma antena duplicada 1.280 vezes resultaria em uma potência combinada de, 1.280 vezes a de uma única antena. Mas você estaria enganado. A potência efetiva e o alcance do feixe principal de todas essas antenas combinadas é, na verdade, mais próximo de 3.500 vezes o de uma única antena. A explicação rápida é que ao criar esses padrões de interferência construtiva e destrutiva, é como se pegássemos uma única antena, multiplicássemos por 1.280 e depois colocássemos um monte de espelhos ao redor dela e deixássemos apenas um único buraco para o feixe principal sair. A explicação longa exige muita matemática e física, então vamos seguir em frente. Agora vamos continuar explorando como um feixe poderoso pode ser continuamente varrido pelo céu e, em seguida, como preenchemos com centenas de megabits de dados a cada segundo. Como uma rápida recapitulação do que vimos antes, aqui está um arranjo de 1.280 antenas e alimentamos todas elas com o mesmo sinal de 12 GHz para criar um feixe semelhante a um laser propagando-se perpendicularmente ao dish. No entanto, como mencionado anteriormente, precisamos ser capazes de inclinar esse feixe para que ele aponte diretamente para o satélite Starlink, que cruza o céu a 27.000 km por hora. Usar os motores não é viável porque eles quebrariam em um mês e não são precisos o suficiente. Então a solução é usar o que chamamos de direcionamento de feixe por arranjo faseado. Vamos voltar ao nosso exemplo das duas antenas. Antes, estávamos alimentando as duas antenas com o mesmo sinal, então elas estavam em fase uma com a outra. Entender a fase é fundamental. Então, rapidamente, mudar a altura ou amplitude do sinal é feito alterando a potência enviada para a antena, tornando o sinal mais forte ou mais fraco. A frequência é quantos picos e vales ou comprimentos de onda existem em um segundo. E mudar a fase é deslocar o sinal para a esquerda ou para a direita. O deslocamento de fase é medido em graus entre 0 e 359, porque se deslocarmos o sinal em 360 graus, ou um comprimento de onda completo, então voltamos ao início, exatamente como se estivéssemos dando uma volta completa em um círculo. Por exemplo, aqui está um sinal com um deslocamento de fase de 45 graus. Aqui está outro com um deslocamento de 180 graus e depois outro com um deslocamento de 315 graus. Seus olhos não percebem diferenças na luz visível por deslocamento de fase. No entanto, circuitos de alta tecnologia, como os que estão dentro da dish, são muito bons em detectar e trabalhar com deslocamentos de fase. Como usamos o deslocamento de fase para direcionar o feixe diretamente ao satélite? A solução é deslocar a fase do sinal enviado para uma antena em relação a outra antena e, como resultado, o tempo dos picos e vales emitidos por uma antena é diferente da outra. Esses picos e vales se propagam para fora e a localização da interferência construtiva agora está inclinada para a esquerda, com interferência destrutiva em todos os outros lugares. Se mudarmos a fase das antenas novamente, a zona de interferência construtiva fica inclinada para a direita. Portanto, ao mudar continuamente a fase dos sinais enviados para as antenas, podemos criar uma zona de interferência construtiva que varre o espaço.
Vamos adicionar mais 6 antenas e simplificar o visual para que vejamos apenas uma seção dos picos de cada onda. Longe das antenas, as ondas se juntam para formar uma frente de onda, que é uma onda plana, parecida com as ondas do oceano quebrando na praia. Assim como antes, ao mudar continuamente o momento em que cada pico de onda é emitido por cada antena, podemos alterar o ângulo em que a frente de onda é formada, basicamente direcionando o feixe para uma direção ou outra. E se adicionarmos mais antenas em uma matriz bidimensional, agora podemos direcionar o feixe para qualquer direção dentro de um campo de visão de 100 graus. Vamos voltar para ver todas as 1280 antenas no dish. Para saber o ângulo exato em que o feixe precisa ser apontado ou direcionado, usamos as coordenadas de GPS do dish, obtidas por este chip aqui, junto com a posição orbital do satélite Starlink, que é conhecida pelo software do dish. O software calcula o conjunto exato de ângulos tridimensionais e o deslocamento de fase necessário para cada uma das antenas. Esses resultados de deslocamento de fase são então enviados para os 20 chips maiores, chamados formadores de feixe, e cada formador de feixe coordena 32 chips menores, chamados módulos front-end, cada um dos quais controla 2 antenas. A cada poucos microsegundos, esses cálculos são refeitos e disseminados para todos os microchips, a fim de direcionar perfeitamente o feixe para o satélite. Assim, o feixe pode ser direcionado para qualquer ponto em um campo de visão de 100 graus. Há algumas observações rápidas. Primeiro, o feixe principal, também chamado de lobo principal, se parece com isso. No entanto, a interferência construtiva e destrutiva não é perfeita e, como resultado, existem lóbulos laterais adicionais de menor potência. Terceiro, Sr. McFlatface segura uma única matriz faseada. No entanto, no satélite Starlink, há na verdade 4 antenas de matriz faseada. 2 são usadas para se comunicar com várias antenas parabólicas, e 2 são usadas para se comunicar com as estações terrestres, para retransmitir o tráfego de internet. E quarto, as matrizes faseadas são usadas em muitas aplicações, e curiosamente, elas são usadas em companhias aéreas comerciais para permitir internet durante o voo. Então este vídeo também explica, de forma indireta, como funciona a internet durante o voo. Antes de explorarmos como os dados realmente são enviados, queremos mencionar que este vídeo levou 1 mês de pesquisa, 2 dúzias de revisões de roteiro e 2 meses para modelar e animar. Se você ficou impressionado com a complexidade dessa tecnologia e com a profundidade deste vídeo, clique no botão de inscrever-se. Curta este vídeo, escreva um comentário abaixo e nós com certeza faremos mais vídeos como este. O terceiro tópico que vamos abordar é como as informações são enviadas entre a dish e o satélite Starlink. Por exemplo, já falamos sobre ondas eletromagnéticas de alta frequência em formato de senoide, mas isso não se parece em nada com binário e muito menos com o seu programa de TV favorito. Então, o que está acontecendo? Bem, a dish e o satélite realmente enviam um sinal que se parece com isso. No entanto, eles variam a amplitude e a fase do sinal transmitido e então atribuem ou codificam valores binários de 6 bits para cada combinação ou permutação diferente de amplitude e fase. Com 6 bits, existem 64 valores diferentes e, portanto, precisamos de 64 permutações diferentes de amplitude e fase. No entanto, em vez de listar todas as permutações, é mais fácil visualizar organizando os 64 valores diferentes em um gráfico chamado diagrama de constelação, como mostrado. Vamos olhar para o ponto 0,11101 e traçar uma linha do ponto de origem até esse ponto. A distância da origem é a amplitude do sinal, e o ângulo em relação ao eixo X positivo é a fase. É um pouco como usar coordenadas polares. Assim, para a dish enviar esses 6 bits, ele transmite um sinal com uma amplitude de 59% e um deslocamento de fase de 121 graus.
Então, se o próximo valor a ser enviado for um 010, o sinal muda para uma amplitude ou brilho de 87% e um deslocamento de fase de 305 graus. Em seguida, ele envia o próximo valor com amplitude e deslocamento de fase diferentes. Cada um desses agrupamentos de 6 bits é chamado de símbolo, e eles duram apenas cerca de 10 nanosegundos antes que o próximo símbolo seja enviado. Muitas vezes você vê o sinal comprimido assim, porém porque a frequência do sinal é de apenas uma vez a cada 83 picosegundos, ou 12 GHz. E como um símbolo dura 10 nanosegundos, é mais preciso dizer que há cerca de 120 comprimentos de onda por símbolo antes que o próximo símbolo seja enviado. Como estamos lidando com ordens de pico e nanosegundos, isso significa que podemos encaixar 90 milhões de grupos de 6 bits ou símbolos, resultando em 540 milhões de bits por segundo. No entanto, observe que essa transferência de dados é compartilhada entre download e upload. Como essa antena em particular pode transmitir e receber dados ao mesmo tempo, cerca de 74 milissegundos de cada segundo são usados para enviar dados do dish para o satélite Starlink, e 926 milissegundos são usados para enviar dados do satélite para o dish. E para reduzir a latência, esses intervalos de tempo são distribuídos ao longo de um segundo, em vez de serem agrupados todos juntos. Essa técnica de enviar valores de 6 bits, usando diferentes variações de amplitude e fase, é chamada de 64 km, ou modulação por amplitude em quadratura, e é mais complicada do que discutimos. Mas vamos nos manter focados. Agora que temos um fluxo de milhões de símbolos de 6 bits, gerando centenas de megabits de dados por segundo, para transformar isso no seu programa de TV favorito, usamos o codificação avançada de vídeo, ou formato H264. Saiba mais no nosso vídeo sobre compactação de imagens, exibido aqui. Tenho certeza de que você tem muitas perguntas, e por favor, coloque-as nos comentários abaixo. Mas antes de terminarmos, vamos esclarecer duas coisas. Primeiro, a escala de praticamente tudo neste vídeo está errada. Aqui está a escala correta da dish e do satélite Starlink. No entanto, a dish está a 550 km de distância, o que não conseguimos mostrar corretamente. Em forte contraste, as ondas eletromagnéticas emitidas estão separadas por apenas cerca de 2,5 centímetros. E assim, entre a dish e o satélite, existem cerca de 22 milhões de comprimentos de onda, o que é muito mais do que as poucas ondas que você vê aqui. Além disso, nesta animação, estamos mostrando os comprimentos de onda subindo e descendo lentamente. Na verdade, leva apenas cerca de 2 milissegundos para uma onda eletromagnética emitida pela dish ou pelo satélite Starlink chegar até o outro. A segunda observação é que mostramos de forma desproporcional a dish emitindo ondas eletromagnéticas e enviando-as para o satélite. Na realidade, a antena dish do satélite opera com mais frequência no modo de recepção, e os passos e a física de receber uma onda eletromagnética são semelhantes aos de emitir uma, só que ao contrário. É basicamente isso sobre como a Starlink e a dish enviam dados uma para a outra. O roteiro original deste vídeo tinha mais de 45 minutos, então todos os detalhes que foram cortados estão nos comentários do criador, encontrados nas legendas em inglês do Canadá. Agradecemos aos patrocinadores do Patreon e membros do YouTube por tornarem este vídeo possível. Além disso, obrigado ao Colin O'Flynn, da New Emirados Árabes Technology, por nos emprestar uma placa PCB do Starlink Dish para imagens e pesquisa. Este é o Branch Education e nós criamos animações 3D que exploram a fundo a tecnologia que impulsiona o nosso mundo moderno. Assista a outro vídeo do Branch clicando em um desses cards ou clique aqui para se inscrever. Obrigado por assistir até o final.